Queridos, mais uma vez na casa do Senhor, e aqui nós estamos esses dias estudando sobre intercessão, um ministério de intercessão intensivo, e para isso é necessário treinamento. Jesus ficou 3 anos dando treinamento. Paulo ficou 3 anos recebendo treinamento. Aí você vai ver Timóteo, foi treinado por Paulo. Você vai ver Lucas, foi treinado. E a Bíblia fala em fazer discípulo. O que é fazer discípulo? É ensinar. É ensinar. Então, nós falamos no nosso encontro anterior, sobre o significado de intercessão. Em hebraico é paga. Paga significa importunação, ouvir ao encontro, estar entre, suplicar, pleitear. O intercessor, ele é uma característica que você precisa entender. Você que está em casa, você que está aqui. O intercessor não ora por ele. O intercessor, a oração de intercessão só é a oração de intercessão quando você está colocando no lugar do outro que não pode orar. Então nós podemos interceder pelos aflitos, nós podemos interceder pelos feridos, nós podemos interceder pelos enfermos, nós podemos interceder por aqueles que estão desviados, que estão afastados, que estão enfraquecidos, que não conhecem a graça, que ainda não teve encontro com Jesus. Tudo isso nós podemos interceder. Nós podemos interceder por libertação, por cura, por salvação. Isso é intercessão, é quando você ora pelo outro. E a verdade é o seguinte, querido, que o intercessor, na maioria das vezes, ele nunca vai ajoelhar ou vai separar um momento para orar por ele. Ele vai estar sempre orando. Eu estou falando aqui aquele que é chamado no dom da intercessão. Ele vai estar o tempo todo orando pelo outro. Aí você fala assim: pastor, mas e ele? O intercessor tem um cuidado especial. O intercessor tem um cuidado especial. Deus move o céu e a terra por causa do intercessor. O maior exemplo disso é Jesus. Antes de começar o ministério dele, ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. E esse jejum era por causa do ministério dele, que ele iria a partir daquilo ali. Ele foi batizado, a Bíblia diz que ele foi batizado. Logo após ser batizado, o Espírito conduziu ao deserto. Ele não foi para o deserto porque ele queria, mas ele foi conduzido ao deserto. E lá no deserto ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele passou por uma tentação. É o intercessor. O intercessor vai passar por tentações, sim. E depois dele passar pela tentação e vencer, diz a Bíblia que os anjos o serviu. Não é lindo isso? Você ser servido pelos anjos? É assim que funciona. Então a posição do intercessor é ser quebrantado. É a primeira posição do intercessor. Inclusive diz aqui o texto de João 15:16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Existe uma palavra no grego para isso que é enteusis. Quebrantamento é um processo que leva a pessoa a abrir mão da sua vontade e do seu estilo de vida, submetendo-se incondicionalmente e tornando-se totalmente dependente de Deus. O salmista Davi orou no Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.
Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Intercessão, mais uma vez, vamos repetir para ficar gravado. Intercessão é colocar entre Deus e alguém na sua oração. Só que o intercessor é alguém que tem arrependimento e humilhação. Olha só, muitos crentes têm apenas Jesus como Salvador e não como Senhor de suas vidas. Mas eu vou falar um número aqui exagerado, porque nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. O que é a igreja de Laodiceia? É a igreja apóstata, é a igreja que esfriou ao ponto de ficar, não ficou fria não, ficou morna. Esse é o tempo. Nós estamos vivendo o pior momento da igreja. Nós estamos vivendo a pior fase da igreja de Cristo. A igreja mais moribunda é essa. Por que eu falo? É só você ler lá. Eu estou preparando, essa semana eu comecei a preparar um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia. Aquelas igrejas onde João, o próprio Cristo fala para ele, escreve ao anjo que está na igreja A, B, C, e são 7 igrejas. Lá hoje é onde é a Turquia. Muitos lugares ali mudou de nome, mas era na Turquia, na Ásia Menor. E Deus ali trata com cada igreja, e eu sou dispensacionalista, quem pensa diferente, amém? E ali é cada dispensação da igreja que nós vamos estudar. Não vou falar só sobre dispensacionalismo, vou falar sobre a questão literal também das cartas, mas também a questão espiritual no contexto geral. Mas a igreja de Laodiceia em especial é a pior igreja, é o pior momento que nós estamos vivendo, a igreja de Laodiceia. O próprio Jesus fala para ela: você é rico, se veste bem e acha que não tem falta de nada. É essa igreja desgraçada que nós estamos vivendo hoje. Uma igreja que está rica, que é cheia de posse, empresários, pessoas que vêm na igreja no domingo como se fosse um religioso e está bom pra caramba. Uma pessoa que não contribui com a obra, não ajuda a obra. É uma pessoa que está o tempo todo arrumando um problema para criticar, mas ele não pega aquele problema e ele entra para ajudar, para corrigir aquele problema, mas ele quer falar do problema. Isso aqui está errado, por que não faz assim? Por que não faz aquele outro? Mas ele nunca aparece para fazer nada. É a pior fase da igreja. E eu não estou falando denominacionalmente falando, não. Eu não estou falando de igreja batista manancial, nem de igreja A, nem de igreja B. Eu estou falando da igreja de Cristo, aquela que se arranca a placa e fica só a igreja, não tem denominação. É essa igreja que eu estou falando, é a pior igreja, pior momento. Mas é só a gente olhar para as músicas, para as canções. A gente olhar para as canções que a gente vai ver. As canções hoje, né, falam com Deus assim: você, ó Jesus, cadê você? Como se estivesse brincando de pique-esconde com Jesus. Nós estamos vivendo um momento de miséria, porque o próprio Jesus fala para ele: você acha que está rica, mas você é miserável, é pobre, é nu e é cego. É Jesus que está falando isso. E é essa igreja, é a nossa igreja rica. A igreja, quando eu falo nossa igreja, eu não estou falando da denominação. A igreja de Cristo hoje é uma igreja rica, é uma igreja cheia de empresários, é uma igreja que tem do bom, do melhor, é uma igreja que tem tudo o que ela quer, ela tem. Mas sabe o que ela não tem? Presença. Dificilmente você vê Deus se manifestar na vida das pessoas. Presença do Altíssimo. Você vê muito pouco o Espírito Santo na vida da pessoa. Mas a nossa realidade aqui não é diferente da realidade de muitos pastores que eu conheço.
não é diferente. Mas vamos lá. Muitos crentes têm Jesus apenas como Salvador. Ele é o meu Salvador, mas esquece que Ele é Senhor. O que é Senhor? É o Senhor que dá as ordens, é o Senhor que manda. Ele que quer o culto do jeito dele, não do nosso jeito. Ele é o Senhor. O quebrantamento gera a dependência de Deus. Domingo eu falei sobre Elias e a viúva. Olha o que acontece. Deus fala: vai, levanta, vai a Sarepta, que é de Sidom. Não é nem Jerusalém, não é Israel, não é nada, não, é Sidom. É uma terra fenícia, é uma terra até de pagãos. E habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele levantou e foi para Sarepta. O que ele fez? Se submeteu. Essa ordem, irmã, é a ordem mais absurda que se pode ouvir. Dentro da cultura da época é a ordem mais absurda. Profeta, sai daqui e vai para lá. Não vai para Jerusalém, não vai para Israel, não vai para Judá, não vai para Betânia. Você vai para Sidom, Sarepta. E lá uma viúva vai te sustentar, irmã. Qualquer um, humanamente falando, é doido, Deus. Uma viúva me sustentar, isso não existe. Isso é conto da carochinha. Isso é conversa para boi dormir. A pessoa que não tem o Espírito Santo na vida, ele não vai se submeter à ordem de Deus. Marília, eu lembro da nossa vez. Vinícius, São José do Rio Preto, Vinícius ganhando um salário, um emprego garantido, patrão apaixonado, amigo, trabalhava muito bem, feliz da vida, não é verdade, Marília? Ah, vamos lá, mas quanto que eu vou ganhar? Você vai ganhar menos que a metade do que você ganha hoje. E Deus dá paz no coração. E mais interessante, dá paz no coração da minha esposa. Submissão. Elias se submeteu mesmo debaixo de uma ordem absurda. Você que está em casa, deixa eu te falar, Deus não vai te pedir nada facinho. Deus não vai te dar ordem que seja fácil para você. Tudo que Deus colocar para você vai ser um desafio. A Bíblia diz que Ele não poupou o seu filho. Ele não vai poupar a mim e você. A ordem que Ele deu para Jesus é um desafio. A ordem que Jesus deu para Pedro foi um desafio. A ordem que Pedro deu e passou para os outros discípulos foram desafios. Jesus falou: por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos, vão te pegar, vão te prender, vão te espancar, vão te desmoralizar, vão te apedrejar, vão te humilhar. Jesus não pede nada fácil. Quem acha que vai viver o evangelho da facilidade, querido, desculpa, você está vivendo religião, você não está vivendo evangelho, você está sendo um religioso. Ah, não, mas eu tenho uma oferta de 1.000 e Deus vai me dar 10.000. Mentira, vai nada. Não cai nessa conversa fiada. Você oferta porque você ama a Deus e pronto, acabou. É certo que Deus vai te honrar, vai, querido, mas não faça pensando que Deus vai fazer. Não contribua por necessidade, como Paulo ensina. Não deve-se contribuir por necessidade, mas por generosidade, amor, liberalidade, fé. É nesse ponto. Obediência. Jesus nos deu o maior exemplo de obediência ao Pai, quando esteve aqui na terra cumprindo um propósito. Olha que Paulo escreve aos Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo
se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pesado isso, mas ele está falando que nós devemos ter o mesmo sentimento que havia em Cristo. Aí, irmão, o pastor fala assim: oração 6 horas da manhã, não tem o sentimento que tinha em Cristo. Não vou não, 6 horas da manhã, não estou acostumado a acordar essa hora. Vamos fazer um jejum de 21 dias. Isso é bobeira do pastor, isso é palhaçada. Esse pastor, ele inventa um monte de moda, o tempo todo inventando moda. Não vou fazer nada não, entendeu? Opa, não teve o sentimento de Cristo. Não é um novo homem, não é nascido de novo, é velho homem, querido. Faz o que quer, vive do jeito que quer, vai no culto do dia que quer, faz a consagração do jeito que quer. Não tem o sentimento de Cristo. É uma palavra pesada, né, irmão? Mas é palavra para intercessor. Intercessor tem que ser tratado como feijoada mesmo, comida mais forte, mais tucano no negócio, mocotó. Então é bom, né? Gosta não? Eu amo mocotó. Oh, Jesus! Então, querido, obediência é a crucificação da nossa vontade. Eu não queria acordar às 5 horas da manhã. Aí eu pego essa minha vontade, que é não acordar às 5 horas da manhã, crucifico ela. Isso é obedecer. Terrível, não é? Nós viemos para cá, por obediência, porque vontade não, tchau. 6 horas da manhã a gente estava no relógio, já esperando 5 horas da manhã. Vocês não estão vindo mais? Não, era uns 21 dias, né? Tá. 5 horas da manhã. Ó, eu falar a verdade, já não vi mais. Só Mas eu poderia ver no celular. Mas não consigo achar. Eu deixo. E as meninas e elas mexem lá embaixo e eu não acho. Aí eu acordar para mexer lá no canal. E nem para assistir depois eu não acho. Eu não sei o que acontece. No carnaval, veio uma irmã aqui, uma pregadora, uma evangelista, Alessandra. Deus veio e usou ela para falar sobre isso aqui, ó, alinhamento. Deus usou também, isso ela veio aqui, veio falar com a gente no domingo, na segunda e na terça. Aliás, no domingo foi o pastor que veio falar também sobre alinhamento, sobre obediência. Mas o Rodolfo Lamarca, no sábado, ele pregou sobre alinhamento. E olha aqui o que é a obediência: precisamos alinhar, pôr em acordo nossa alma, pensamentos, emoções e sentimentos ao governo e senhorio de Cristo, querido. Nós precisamos alinhar e pôr em acordo. Você que está em casa, por favor, a palavra é mais pesada um pouquinho, mas eu espero que o Espírito Santo esteja amolecendo o seu coração. Seu coração não seja hoje um coração de pedra para receber uma pedrada dessa, uma palavra pesada como essa, querido. Se você não entrar em alinhamento com Deus, na obediência, que é a crucificação da sua vontade, você vai ter problema. Você vai ter problema. Como tem crente doente, irmã? Doente, enfermo, enfermidade na carne, porque não alinha a sua vontade, não bota a sua vontade na cruz, fica vivendo a sua vontade. E a nossa vontade é o que aconteceu com Eva no Éden. Qual é a nossa vontade? A nossa vontade é pecar, é gostoso pecar, satisfaz esse negócio aqui, ó, sem vergonha, que é a nossa carne, querido. Se você não crucificar, já era. Tem vida com Deus não, querido. Num dos momentos mais agonizantes de Jesus, no Monte das Oliveiras, antes da crucificação, Jesus orava. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação.
E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não seja feita a vontade da minha carne, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Está lá em Lucas 22, do 40 ao 42. Obediência muitas vezes contraria os nossos conceitos. Eu não concordo com isso, não concordo, mas obedeço. Amados, eu fiquei 7 anos numa igreja, comunidade evangélica, projeto Vida, maravilhosa. Aprendi, tomei burdoada, aprendi de novo, tomei não, e tive liberdade também de ensinar, mas aprender muita coisa eu não concordava, entendeu? Mas eu abri a mão daquilo que eu não concordava para fazer aquela obra ali. Eu estava num projeto, eu estava numa missão. Então, obediência às vezes contraria. Eu não concordo com isso, não concordo, mas obedece, querido. Se a Bíblia não disser que aquilo é pecado, vai lá e faz, vai crescer, vai multiplicar, vai ter a sua colheita extraordinária. Era contraditório, humanamente falando, ser sustentado por uma viúva. Nós lemos lá o texto lá. Ela também passava necessidade, ninguém ajudava as viúvas. Não, aquela viúva, olha só a situação dela. Ela tinha um pouco de farinha, que a gente não sabe se era farinha de cevada, se era farinha de trigo, tá? Mas ela tinha um pouco de farinha e ela tinha um pouco de azeite. Segundo a versão dela, aquilo ali era para fazer um bolo, para ela rachar com o filho, eles comer e certamente morrer, porque já não tinha mais nada. E Deus aqui, o que Deus faz, irmã? Meu Deus do céu, isso é forte. Quando eu me alinho à vontade de Deus, olha o que acontece. Deus resolve 2 problemas. Deus resolve o problema do profeta e Deus resolve o problema da viúva. Porque se a senhora vê bem e fala assim: o que, profeta? Eu vejo muita gente, você vai dar oferta para esse camarada? É nada, vai sustentar os seus filhos, vai comprar um presente para os seus filhos. Eu vi o pastor Luciano Subirá contando uma experiência. Eu também tenho experiência nesse parâmetro, mas ele contou a experiência que os filhos dele queriam. A filha queria lá um joguinho de boneca. Não é isso, um joguinho de boneca, agora não me recordo aqui que boneca que era, mas na época era muito caro, e o filho queria pista de Hot Wheels, que também é caro, e eles juntaram dinheiro, e quando chegou lá na loja ele viu que não dava para comprar nem um carrinho da Hot Wheels, muito menos comprar a pista. E ele falou: Deus proverá, filho, meu papai vai fazer um seminário ali, e eu vou receber uma oferta, e dessa oferta eu vou comprar. Só que chegou lá, ele recebe a oferta, mas Deus manda ele dar a oferta. Aí beleza, ele deu a oferta, aí o pastor virou e falou assim: glória a Deus, rapaz, que bom essa oferta, eu vou comprar uns presentes para o meu filho. Eu vendo os presentes para o meu filho. Aí ele chega em casa e fala: filho, olha, Deus mandou e eu entreguei a oferta, inclusive o pastor. E sei que passa um tempo, eles vão numa outra igreja, chegou lá, o irmão fala: pastor, eu preciso colocar um negócio no seu carro, o senhor me dá a chave, ele entrega a chave. Pastor, é uns brinquedinhos dos seus filhos, para sua filha e para o seu menino. E esse irmão coloca lá dentro do porta-mala dele. Quando ele chega em casa, o que é? É a bonequinha que a menina queria e é o Hot Wheels que o menino queria. Aí ele até fala assim: tá vendo, filho? Papai, você tem que acreditar no papai. Papai falou que Deus ia fazer, e Deus é esse negócio aí, querido. Deus é isso aí. Mas a mexerica, né? Esse dia eu olhei no mercado, tem esse montante de mexerica, eu nem comprei não. Eu ganhei, vou deixar. Essa mulher aí, irmão, chega uma profetisa para ela e fala assim: ó, Deus tem um negócio contigo e não sei o que lá, pode fazer um teste, pode pedir o que você quiser que Ele vai te dar.
Essa mulher, em vez de pedir um carro de 8 passageiros, ela foi pedir um melancia. Aí o que acontece? Ela estava grávida dos gêmeos, não é isso? Aí ela teve que internar porque a glicose dela, a pressão subiu. Ela foi internar. Primeiro dia de internação, o que vem de sobremesa para ela? Melancia. Eu falei, mulher, você tem que aprender a pedir, mulher. Mas eu não pedi melancia porque eu estava com desejo de melancia. Eu pedi porque eu achava que se eu fosse pedir algo grande, Deus não ia me dar. Não é? Era para fazer o teste, eu fiz o teste com uma pequena para ver se. Mas você foi fazer teste, não se faz teste. Né, não se faz. Você falou que eu podia pedir o que eu fizesse. Então a gente vê aqui que a obediência de Elias e a obediência da viúva. Mas a obediência de Elias e a obediência da viúva. Aquela oferta que a viúva deu na vida de Elias chama-se primícia. Primeiro para mim. Ela foi lá e entregou para ele. A Bíblia diz que daquele dia em diante, até que choveu na região, não faltou farinha e não faltou azeite. Meu Deus, é para nós olhar mesmo. Oi? Toda vez que eu vou mexer com farinha, eu lembro dessa passagem. Obediência nos dá autoridade no reino do Espírito. Satanás não sabe o que é obedecer e trabalha para levar as pessoas à rebelião. O que é rebelião? Rebelião é contrariar uma ordem. Rebelião é trabalhar contra uma ordem. Uma coisa é eu desobedecer aqui, ó, de braço cruzado. Outra coisa, eu vou dar um exemplo. É eu desobedecer aqui, ó, no WhatsApp. O pastor convocou para estar na igreja, você vai? Ah, eu não vou não. Sabe o que é isso? Rebelião. Rebelião. Deixa eu falar para você, se você faz isso com o seu pastor e na sua igreja, seja qual for a denominação. Ah, o pastor falou que vai ter uma vigília lá, eu não vou. Ah, se fosse você, eu não ia também. Você é um rebelde, você está fazendo rebelião. Você, em vez de praticar o que Cristo ensinou, você está praticando o que Satanás pratica. Você está sendo, em vez de ser a imagem de Cristo, está sendo a imagem de demônios. A obediência da autoridade. Elias obedeceu ao comando de Deus e experimentou o sobrenatural de Deus. Foi lá. A viúva obedeceu à voz de Elias. Elias representava quem ali? Deus. Ela obedeceu a voz. Não, traz primeiro para mim. O que aconteceu com ela? Ela viveu o sobrenatural de Deus. Quer viver o sobrenatural de Deus, querido? Ouça, a Bíblia é tremenda. Ah, meu Deus do céu. A palavra de Deus é tremenda. Credes em Deus, você vai ter segurança. Crede nos profetas e prosperareis. Essa mulher prosperou porque creu no profeta. Obediência é a expressão da nossa confiança em Deus. Quando a gente obedece, mesmo não entendendo, quem disse que eu tenho que entender o que Deus quer? Onde está escrito isso? Não tem que entender não. Ninguém explica Deus, querido. Esse papo que tem os teólogos aí que fala que ninguém explica Deus, que está errado, que ninguém explica Deus. A gente pode até estudar Deus, mas explicar Deus não vai. Eu não preciso entender, Maria. Você não precisa entender, a senhora não precisa entender. Mas e quando a gente, vamos supor que a gente pede para Deus, a gente tem que pedir o que Deus quer que a gente peça, né? Aí a gente pede para Deus. Mas a gente, porque aí a gente tem que esperar a vontade de Deus, né? Ele vai dar ou não vai dar. Mas e se a gente acha que a gente não merece? Vamos supor, a gente acha que Deus acha que a gente não merece. Irmã, mas aí se a gente for pensar aí a gente assim, sempre fica, espera, mas se Deus não der, que a gente não merece. Não. Merecer a gente não merece nada. 100% nada.
Aliás, nós merecemos 0%. Então, mas aí a gente tem que esperar. Deus dá, vou usar a expressão aqui assim, Deus dá na sua soberania. Deus é soberano. O que a gente tem que buscar? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não é assim? Nós precisamos entender, e eu falo assim, o intercessor, ele tem uma outra conexão com Deus, é diferenciada, não é a mesma conexão. A gente precisa entender que dentro de uma igreja a gente tem várias camadas de igreja. O intercessor, o adorador, fala assim, aquele adorador autêntico, é a camada de maior escalão na igreja. O intercessor, o adorador. Por quê? O intercessor e o adorador vai expulsar demônio. Essa é a camada de gente que vai expulsar demônio, que vai curar enfermos. Aí a senhora fala assim, não, mas não é Deus que cura? Não, Jesus falou, em meu nome vocês vão curar. Aí a gente fica assim, em meu nome vocês vão expulsar demônio. Eu vejo alguns crentes falando, Senhor Jesus, expulsa esse demônio. Não é Jesus não, é você que vai expulsar no nome dele. Eu te dou a ordem, demônio, sai em nome de Jesus. Você vai orar por um enfermo, em nome de Jesus, eu ministro sobre você, seja curado. E Deus, aí é com Deus. Aí entra a soberania de Deus. Soberania. Então, irmão, agora, merecer, eu mereço 0. A salvação para mim já é lucro. Então, mas aí a gente não merece. Mas Deus faz ou não faz. Aí a gente fica na dúvida. Mas aí, sabe o que vai acontecer? O seu alinhamento com Deus, irmão, obediência, alinhamento com Deus, Deus já vai testificar. Por isso aqui, a senhora pode orar, que Ele vai te conceder. Porque às vezes a gente pede uma coisa, não é pra gente que a gente pede. Às vezes a gente pede pra gente. E outras vezes a gente pede pro outro. Mas por alguma coisa, Deus não dá. Que aí também depende do outro, né? Muitas pessoas têm áreas da sua vida travadas porque por não conseguirem confiar em Deus. Mas aí não é nem questão de confiança. É a vontade dele. A gente não então, sabe mas qual aí, vai ser a vontade dele. Mas aí o seguinte, aí a gente vai entender o seguinte, que então a gente vai parar de orar e pedir, porque olha só, se a gente pensar assim, eu não vou orar, vou pedir, porque se Deus quiser me dar, não é assim. Senão, sabe o que ia acontecer? Quando Jesus encontrou com o cego, e ele virou para o cego, o que ele falou para o cego? Ele fez uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Se o cego falar para ele assim, eu quero tomar um sorvete, Eu quero a melancia. eu quero a melancia. Você está entendendo? O que o cego fez? O cego precisava. Será que Jesus não sabia que o cego queria voltar a ver? Faltava um cego e falava assim, eu quero mais molinho. Jesus sabia que o cego queria ver. Ele já sabia o desejo do cego há muito tempo, mas ele queria ouvir. Então a gente, Deus já está com tudo pronto, mas Ele quer ouvir. O que você quer, irmã Hilda? Fala para mim, pedra preciosa do Altíssimo. É isso que Ele está querendo que você chega. Dona Marília, Pastora Marília, fala para Ele. O que a gente verbaliza, isso acontece em Cristo. Amém? Submissão é outro princípio ligado ao quebrantamento. Obediência é uma coisa, submissão é outra. No texto, como vendo a viúva, obedeceu e se submeteu à direção dada pelo profeta Elias. Nós estamos lá voltando, inclusive, no mesmo assunto. Ao se submeter, o que aconteceu com ela? Ela também, não só Elias, mas ela também viveu um sobrenatural na vida dela. Nem sempre a obediência
nem sempre a obediência precede a submissão. Muitas vezes as pessoas obedecem por obrigação. E às vezes até por aparência. Aí é que está. A obediência sem submissão não vale nada. Sabe assim, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Vamos voltar na oração 5 horas da manhã. Ai, vou levantar e vou entrar lá, porque senão o pastor vai falar o que de mim? Que eu não entrei na oração. Opa, ela não se submeteu. Ela obedeceu, mas não se submeteu. Ela fez aquilo por obrigação. Eu vou na escola dominical, porque senão o pastor, ela não se submeteu. Ela obedeceu por obrigação. Ou alguém que faz alguma coisa na própria casa do Senhor e você acha assim, que foi obediência e não foi. Foi só para aparecer. É só para aparecer. Você viu como é que o irmão é obediente? E às vezes ele não é nada, ele está fazendo aquilo ali só para aparecer. Hoje a gente não tem como medir isso, irmã, mas lá no dia do tribunal de Cristo, vão medir, porque ele vai queimar as obras de palha, de feno. Entendeu? Ele vai queimar. Só vai ficar prata, ouro e bronze. E nem a gente sabe que a gente tem que fazer o bem para o próximo. E fazendo o bem é agradar a Deus. Se a gente faz para agradar a Deus, a gente está. Eu vou fazer porque eu quero agradar a Deus. Então eu vou fazer porque eu quero agradar a Deus. Está errado. Não, para agradar a Deus está certo. É para agradar a Deus o tempo todo. Vou fazer isso porque eu preciso agradar a Deus. Então, nem sempre a obediência precede a submissão. Muitas vezes as pessoas obedecem por obrigação ou por aparência. A submissão, ela é uma decisão do coração. A gente fala coração, mas é alma. Entendeu? A pessoa se submete. Então, olha só, obedecer por medo ou por aparência não é submissão. Não é submissão. Não tem valor no mundo. Não tem valor, não tem peso diante da glória de Deus. Quebrantamento se resume em humilhar-se, buscar a face do Senhor, converter dos maus caminhos, lançar-se nas mãos do oleiro, aquele lá que faz o vaso, ele que transforma o vaso. Você tem tido um coração quebrantado, rendido ao oleiro, ou tem sido quebrado pelo destruidor que é Satanás? Irmã, aí vem a tristeza. O pastor bate sempre na mesma tecla. Meu pastor batia sempre na mesma tecla. Quem não se quebrantar, Deus vai ser quebrado pelo diabo. Pega essa aí, você que está em casa. Ou você se quebranta, se submete, obedece por submissão a Deus, ou o diabo vai te quebrar. Ou a tua caixinha de remédio vai, a sua farmácia em casa vai multiplicar. Os seus rendimentos não vão parecer do jeito que você gostaria. Você vai ter uma infinidade de dificuldades para viver na terra. Terrível isso. Dificuldades mesmo levantadas por Satanás, porque você não se submete a Deus. Isso aqui não é para amedrontar ninguém, não. É para você tomar posicionamento diante de Deus. Ou você se quebranta, ou você vai ser quebrado. E o pior, pelo seu inimigo, pelo nosso inimigo. E a gente vai dar uma parada aqui, nós vamos falar agora só sobre gerar, o que é gerar, porque o intercessor ele precisa engravidar. A Bíblia diz o seguinte, olha,
Passamos a discorrer sobre este ensino fundamental na preparação de sacerdotes fiéis no seu chamado para interceder diante do Pai em favor dos povos e cidades. O que é gerar? João 7,38 diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. Essa palavra aqui, interior, é koilia no grego koiné, que é traduzido como útero. Eu creio que talvez o tradutor falou assim: nem todo mundo tem útero, então ele foi lá e botou interior. Mas o original grego, escrito no grego, está escrito o seguinte: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu útero correrão rios de águas vivas. E nós vamos mais profundo ainda nesse negócio. No original interior vem da palavra koilia, que quer dizer útero, ou seja, nós somos o útero de Deus. Fala assim: eu sou o útero de Deus. Gênesis 1, de 1 a 3 diz assim: o Espírito pairava. A palavra hebraica que está escrita lá, pairar, é rachar. Rachar significa chocar ou fertilizar. Lá em Reis 18, quando fala lá daquela passagem do profeta Elias no Monte Carmelo, vai dizer que ele se inclina por terra e ele meteu o rosto entre os joelhos. Sabe o que é isso? Era a posição que as mulheres davam à luz. Prostrar não é ajoelhar, tá? O pessoal faz confusão aí. É deitar. Então ele deitou, não sei como é que ele conseguiu fazer esse contorcionismo. Eu creio que é de lado. Deitou de lado? Não, ele pode ter deitado de costas. E ele pegou a cabeça e colocou entre os joelhos. Como a gente faz aquela... Exatamente. Colocou a cabeça entre os joelhos, que era a posição que as mulheres davam à luz naquela época. Hoje as mulheres que têm normal é mais ou menos isso, mas ela não coloca a cabeça entre as pernas. Mas isso era uma forma de quê? A barriga está aqui. Ela colocando a cabeça entre as pernas, entre os joelhos, o que ela fazia? Ela empurrava. Entendeu? Então essa era a forma. E ele faz isso. O que Elias faz aqui? O que às vezes a gente costuma fazer aqui, ato profético. Lucas 1, 34 a 35, nós vamos só mais um trecho aqui. A expressão descerá sobre ti o Espírito Santo vem do grego espiquiazo, que significa envolver em uma nuvem sobrenatural de resplendor, e é complemento da palavra rachar, que significa exercer uma energia criadora sobre o útero. O rodear de uma influência espiritual. Gente, isso aqui, se a gente entender, se isso entrar aqui na nossa cabeça. Por quê? Maria engravidou como? Não foi por uma fecundação normal, foi por uma fecundação sobrenatural. O Espírito desceu, o anjo fala assim: ele descerá sobre ti e o poder dele te envolverá. Ela está envolvida. Totalmente envolvido.
E com esse envolvimento sobrenatural, a igreja precisa entender isso. Que nós, para gerarmos vidas sobre as pessoas que estão lá fora, nós intercessores temos que colocar no lugar deles, tem que fazer como Elias, tomar posição de parteira, de mulher parturiente. Nós precisamos dar à luz. Paulo fala o seguinte: eu estou como sentindo as dores de parto, meu Deus do céu. Paulo entende isso aqui fortemente. Por quê? Por causa das pessoas que ele está gerando. Nós não temos o costume, a igreja abandonou esse costume de ir para a oração e chorar. Eu lembro da minha mãe chorando por mim só? Não, eu lembro da minha mãe chorando por pessoas que hoje são pastores, pastoras. A minha mãe chorando pela vida dessas pessoas. E fazer essa intercessão sozinho, vamos supor, eu estou em casa, é madrugada, eu me levanto, joelho e faço intercessão sozinho. É isso mesmo. A intercessão não precisa ser feita em grupo. Por exemplo, não precisa ser feito em grupo. O intercessor é igual um adorador, irmão. Juntar um monte de gente aqui para tocar, muitas vezes não está rolando adoração nenhuma, só está rolando música. Quantos lugares você vai à igreja que a música inclusive é muito boa, mas a adoração é ruim, não rompe o céu. Não adianta eu juntar um grupo de 10 pessoas, são os intercessores, e tem gente que está ali só para vestir uma camisa do Ministério de Intercessão, só para ganhar um status, seja lá o que for, não é submisso, não é obediente, não é sincero diante de Deus, e Deus conhece. Vai para o inferno, pastor? Não vai, mas quando chegar lá, as obras dele vai ser julgadas assim, vai riscar o fogo, queimou, não sobra nem cinza. Ele sabe, mesmo assim. Não vai para o inferno. Amém. Amém. Não vai. Também a gente não pode fazer as coisas só para ganhar galardão, né? Não. Sim, devemos fazer sim. Para ganhar galardão. Para ganhar galardão. Porque quando a gente vai ganhando galardão, irmã, por que a gente vai ganhar galardão? Nós vamos ganhar galardão pelo empenho que nós tivemos de, além de ser salvo, conduzir outras pessoas à salvação. É daí que vem o galardão. Oh Jesus! Primeira carta aos Coríntios 4,15. Porque ainda que tenhais 10.000 aios em Cristo, não tendes contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gereis em Cristo. Paulo está falando aqui, gerei, eu dei a luz a vocês. Eu senti dores. A pessoa nasceu de novo. Oi? A pessoa nasceu de novo. Eu senti dores de parto por vocês. É isso mesmo, a gente sente. Aqui diz o seguinte, que o Espírito gerou pela palavra. Gálatas. A gente está procurando ajudar a pessoa e ela está querendo e a gente sente dor. Gálatas 4,19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Paulo está escrevendo para a igreja da Galácia, aos Gálatas. De novo, estou sentindo as dores de parto. Dor de parto faz mulher chorar, irmão? Faz. Ele estava lá chorando por aquelas pessoas que ali estavam. Semana que vem nós vamos continuar. Nós vamos falar sobre limpar o ventre para gerar. Ventre sujo não gera. Vamos dizer que uma mulher concebeu, mas esse bebê não vingou. A expressão é essa? Morreu. Aquele feto morreu ali. Se ela não tirar esse feto, ela nunca mais gerou. Ela tem que fazer uma limpeza para ele ficar pronto. E há quem diga que quando faz essa limpeza fica muito sensível ao ponto de engravidar muito rápido. Não é isso mesmo? É isso mesmo, né? Então, nós vamos estudar sobre isso semana que vem, na nossa próxima aula de intercessão intensiva.
Amado, intercessão. Eu sei que algumas pessoas devem falar, não é aquela, Senhor, Deus, acho que Deus fica até com peninha na pessoa, que parece que a pessoa está morrendo. Entendeu? Intercessão é uma oração intensiva, profunda, baseada na palavra. Não adianta você pedir para Deus aquilo que não está em concordância com a palavra. Não adianta. Não adianta você falar assim, Jesus, salva fulano, e você não pregar para ele. Essa oração, palavras ao vento. Acontece milagre? Acontece. Nós vamos chegar nesse ponto aí, sobre a intercessão intensiva, como é essa intensidade. Não estou dizendo, o pastor vai ensinar. Não é isso não. Eu vou mostrar um caminho. E nós vamos ver que a nossa oração vai tomar outros resultados. Se eu falar para a irmã que eu oro com ela, a irmã acredita? Não sei. Mas o pouco que eu oro, irmã, às vezes eu acordo de madrugada, eu sento na minha cama, vou lá na cozinha, bebo água. E assim, são viagens que eu tenho. 20 minutos, 15 minutos, meia hora, viagem. Eu saio de onde eu estou. A Marília em São José dos Campos pegou de eu ficar às vezes até 3 horas da manhã, né, Marília? Marília chegava lá, estava chorando, né? Aí a Marília ia fazer outras coisas. Na época da pandemia, a gente não tinha hora para dormir, né? Aí ia lá, porque também não tinha hora para acordar, não podia sair de casa. Aí daqui a pouco ela voltava, estava lá o Vinícius chorando de novo. Ou então estava o Vinícius falando em línguas, ou então estava o Vinícius cantando louvor, e ela ia lá, voltava. Intensidade. Tira. Parece. Nem eu sei. Mas tarde, tem muito. A Célia, minha irmã, fala, não fala, Mas elas têm 20 anos de crente. Até mais. Até mais. Mas amém? Vamos orar mais uma vez? Falar com Deus, uma oração de agradecimento. Amados, nós precisamos fazer uma lista. Lembra do caderno dos sonhos? A senhora tem um caderno de oração, não tem? Faz uma lista, renova a lista. Refaz de novo. Deus, eu estou renovando, estou reescrevendo os nomes tudo de novo aqui. Estou recomeçando. Faz esse exercício. Ora, chora, derrama diante dele, fala, Deus, começa a sua oração primeiramente se humilhando, me perdoa, purifica, liberta, me cura, me sara, tudo bem, beleza, porque eu não sou merecedor, não mereço nada de ti, não mereço, Senhor, nem estar aqui de joelho, ou estar aqui em pé na tua presença, eu não mereço nem me dirigi, mas o Senhor, através de Cristo, me conquistou essa oportunidade de eu poder falar diretamente contigo em nome dele. Se humilhou agora, Senhor. Eu quero, Senhor amado, agora não quero pedir nada para mim, não tenho nada a requerer de ti, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero orar agora pelo fulano, Pai amado, eu quero me colocar entre ti e ele, eu quero interceder. Foi isso que Abraão fez. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra e não estava nem aí para Ló e a família dele, porque quem escolheu estar lá foi Ló. O que Abraão fez? Colocou ele, Ló e Deus. Mas Deus, oh meu Deus, não faz isso. E se tiver tanto justo lá? E se tiver isso? E se tiver? Peraí, salva. Não, peraí, preserva. Entendeu? Ele se colocou ali, como Jesus. Quando Jesus está na cruz, ele está ali como redentor e intercessor. Você vê como intercessor, ele olha para aqueles soldados que estão ali massacrando, dilacerando ele. A primeira oração intercessória que ele faz lá é falar: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso é intercessão intensiva. Por quê? Porque ele está sofrendo, ele
ele está gemendo, ele está sentindo dor, agonia, mas mesmo na agonia ele se coloca entre Deus e aqueles homens que estavam torturando. Intercessão intensiva. Esse é o nosso ministério. Nós não podemos ter outro, não podemos viver de outro jeito. Amém? Você que está em casa, muito obrigado. Nem sei se alguém entrou ali, mas que Deus te abençoe, desperte para isso. Isso é uma palavra, intercessão, querido. Eu resolvi abrir isso aqui, né, externamente. A princípio eu ia ficar só fechado, mas é pesado. Semana que vem, terça-feira, às 19h30, estaremos aqui novamente. Nós vamos falar sobre limpeza do útero, esse útero espiritual. Você e eu, nós somos o útero de Deus na terra. A pessoa que está ouvindo, ela não entende. Vou falar para o seu momento. Aí ela vai pedir, porque não entende. Às vezes entende, porque o Espírito Santo, ele é tremendo. O Espírito Santo, ele fala melhor do que eu estou falando. Eu vou falar para o Senhor. Para mim entender, eu tenho que pisar ali, ó. Para mim entender. Vamos orar, agradecer a Deus? Muito obrigado, Pai, por essa noite. Quero te agradecer pela vida daqueles que ouviram essa palavra, aqueles que ainda vão ouvir no decorrer, que ela vai ficar gravada. Aqueles que aqui estão, Senhor, que o Senhor desperte e levanta para esse ministério. Que eles sejam, Senhor, como foguetes na Tua presença. Que eles entrem mesmo na sala do trono, Senhor amado, com autoridade, Senhor, humildade e autoridade para serem os intercessores entre vós e os homens e mulheres dessa cidade, dessa terra, dessa igreja. Em nome de Jesus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces e insondáveis consolações do Espírito Santo seja com todos, não somente hoje, mas para sempre. Antes de terminar, quero dizer para você que nós temos uma rifa, R$10 cada rifa. É um sofá livre de 2 metros, sofá lindo. Amém? Procura alguém aí, se você quiser, a gente passa um pix, manda, reserva, anota o teu número lá no carnezinho para você. Para que é essa rifa? Não é brincadeira não, essa rifa é para a gente reformular a Manancial Kids Church, a igreja da criançada aqui na igreja. Amém? Nós vamos fazer um espaço similar ao espaço que a gente tem aqui. E Deus sabe todas as coisas. Amém, querido? Foi bom estar com vocês. Quando que vai rodar essa Vai ser